Olá a todos. Esse instrumento aqui, ele tem uma particularidade que convém ser destacada porque traz para nós um princípio interessante de se considerar como critério da avaliação de um bom instrumento. Obviamente, eu parto do início, que é considerar como originalidade um excelente critério para avaliação de um instrumento antigo, e esse verniz está absolutamente original, por mais que esteja manchado e todo marcado. O senso comum das pessoas indicaria que um instrumento com tantas marcas de uso seria passível de uma nova pintura, como se o instrumento fosse um carro que precisaria de funilaria e pintura ao menor dos danos, mas com um instrumento musical ainda mais de valor, não é assim que funciona. E uma coisa que eu gostaria de destacar especificamente é essa parte da faixa. Aos olhos comuns, isso aqui indicaria um verniz de má qualidade, que está desgastado e que precisaria ser absolutamente retocado, limpo, renovado. Mas aos olhos de um luthier, isso aqui é na verdade indicação de outra coisa. Qual é o critério comum quando as pessoas consideram um verniz como se fosse algo a ser aplicado num móvel e que tem como requisito básico apenas a proteção das superfícies? Um verniz de violino, ao senso comum, deveria ser nivelado, brilhante e absolutamente sem marca nenhuma. Só que não são essas as principais características de um bom verniz. Obviamente, essas características, sim, somam-se às características de um bom verniz, mas não são nem de longe as principais. Um bom verniz de um instrumento musical, ele deve ser elástico, ele deve acompanhar o envelhecimento da madeira, as movimentações naturais da madeira, ele deve acompanhar as texturas da madeira e, mais do que isso, ele deve, na verdade, revelar as texturas da madeira, ele deve revelar o bom trabalho que foi feito anteriormente ao verniz. Sobretudo, um bom verniz, ele não deve mascarar a acústica do som, ao contrário, muitas vezes ele pode até melhorar a acústica de um instrumento, e são essas características sim principais de um verniz. É claro que uma bela cor, uma boa transparência e a proteção da superfície, bem como um brilho elegante, são notas de um bom verniz, evidentemente, mas elas são inferiores a essas qualidades que eu disse, porque um bom verniz, ele sobretudo envelhece muito bem, e é disso que nós gostamos quando olhamos um verniz antigo. Nós gostamos de um verniz que envelhece bem. Isso daqui é uma evidência de um verniz que envelhece bem. Por quê? Porque isso só ocorre em vernizes que têm por base resinas naturais. Isso porque o uso contínuo do instrumento, o calor das mãos, e essa é uma região cuja polpa da mão apoia constantemente, vai causando um lento derretimento do verniz das resinas naturais, e isso aqui só acontece quando as resinas são boas, são naturais, e são exatamente aquelas resinas cujo envelhecimento é bom, porque elas vão acompanhar a movimentação natural do envelhecimento da madeira e vão revelar texturas da madeira, e nós gostamos disso tudo porque traz elegância. E também uma outra característica muito importante de tudo isso: um bom verniz, ele reflete muito bem a história do instrumento, a história do bom uso de um instrumento, e também nós gostamos disso num bom instrumento, num instrumento antigo. Um instrumento cujo verniz mascarasse o seu uso não revelaria exatamente por tudo aquilo que o instrumento passou, e nós gostamos de ver instrumentos bem utilizados, bem conservados, e é impossível um instrumento ser bem utilizado se ele não tiver desgastes em certos pontos que revelam exatamente o seu bom uso. E uma característica que convém lembrar de tudo isso, e se você não conhece essa característica, convém a partir de agora utilizá-la como critério na escolha de um bom instrumento, é que um instrumento bem utilizado, um instrumento muito utilizado, significa que o instrumento soa bem, porque ninguém utilizaria por muito tempo um instrumento ruim. Se você também aproveitou esse conhecimento, não se esqueça jamais de se inscrever no nosso canal e aguardar os próximos vídeos, as próximas novidades. E deixo a todos um forte abraço, até o próximo vídeo.